Vamos lá, gente. Capítulo 9 de Matemática 2. Poliedros. Estamos fazendo os exercícios, tá? Nós estamos na página 487, exercício 1. Considere o poliedro regular de faces triangulares que não possui diagonal. Gente, para ele ser um poliedro sem diagonal, é porque todas as faces são triângulos. Por quê? Porque no triângulo não tem diagonal. A soma dos ângulos das faces desse poliedro vale em graus. Então, eu já sei que todas as faces são triangulares. Isso significa o quê? Ele quer a soma dos ângulos de todos eles. Eu sei que a soma dos ângulos de uma face de um triângulo é 180 graus. Esse a gente sabe de cor e salteado. Na minha figura, eu vou ter quantas faces? 4 faces. Esta, que é a base. Depois eu vou ter uma face aqui, outra aqui e outra aqui. Lembrando que quando a gente trabalha com as figuras, se eu tenho a face de baixo, se ela é triangular, eu vou ter as faces de cima também triangulares. Então, eu vou ter uma aqui e uma aqui. Então, são 3 faces, no total 4 faces. Então, eu vou ter, no total da soma dos ângulos, 4 faces de 180 graus, que vai dar 720 graus. É alternativa D. Então, não se esqueçam que são 3, se é um triângulo, são 3. Não, eu tenho a base e de cada aresta da base vem uma face, tá? Então, são 3 faces aqui, mais a base, um total de 4 faces, ok, gente? Exercício 2, é um exercício da FUVEST. O número de faces triangulares de uma pirâmide é 11. Pode-se então afirmar que essa pirâmide possui. Gente, vamos lá. As faces de uma pirâmide sempre são no formato triangular, tá? Todas têm um biquinho. Vai depender do número de faces que eu tenho aqui, para saber quantas faces eu vou ter aqui em cima. Tá? Até aí, a base que é fundamental. O que ele me deu? Eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Essa pirâmide, ela é quadrangular, tá? Ela tem quantas faces? 1, 2, 3, 4, mais uma, 5. Ela tem 5 faces. Quantos vértices ela tem? 1, 2, 3, 4 e 1, 5. Numa pirâmide, a gente sempre vai ter que o número de faces é igual ao número de vértices, tá? Então, ele está pedindo, primeiro, ele disse que o número de faces triangulares é 11, tá? 11 faces triangulares, mas falta ainda qual face? A base. Então, tenho 11 faces triangulares mais a base. Então, no total, eu tenho 12 faces. Se eu tenho 12 faces, automaticamente eu tenho 12 vértices. Se eu sei o número de faces e sei o número de vértices, eu sei o número de arestas. Face mais vértice é igual a aresta mais 2. Então, eu vou ter faces 12, vértices 12, 2 vem para cá, menos 2, igual a aresta. Aresta vai ser igual a 24
menos 2, 22. Então, a alternativa que me dá 12 vértices e 22 arestas é a alternativa E. Tá? Então, é um exercício, cada vez a gente vai aprendendo alguma coisa nova da teoria. Exercício 3. Considere o poliedro cujos vértices são os pontos médios das arestas de um cubo. Tá? A gente tem um cubo, gente. Tá aqui o cubo. E ele tá falando, nos pontos médios, eu vou ter os pontos que vão formar uma face quadrada. Tá, quantas faces eu tenho no cubo? O meu cubo, ele tem 6 faces. Isso significa que eu vou ter quantas faces quadradas? 6 também. 6 faces quadradas, tá? Aqui é do cubo. E o que eu percebo? Que aqui onde eu tenho vértice é onde eu formo a face triangular. Então, no cubo eu tenho quantos vértices? Eu tenho 8 vértices. É onde eu vou ter 8 faces triangulares. Então, ele pergunta, o número de faces triangulares é 8 e o número de faces quadradas são 6. Alternativa B. Exercício 4. O poliedro representado na figura que ele me deu representa um octaedro truncado, tá? Gente, esse nome truncado é porque ele está cortando um pedaço. Eu coloquei aqui o octaedro, tá? Do jeito que ele era, pelo menos parecido, como deveria ser. O que ele me fala? Em cada vértice, ele cortou uma pirâmide irregular, de base quadrangular. Então, ele foi nessa pirâmide e cortou. Ele cortou aqui um quadrado. Ele tirou uma pirâmide quadrangular. Então, quando ele tirou esse biquinho, quando ele tirou essa pirâmide, ele ficou com isso aqui, ó. Isso aconteceu em todos os vértices. Quantos vértices eu tenho no meu octaedro? Então, vamos ver. O octaedro, ele é formado por 8 faces, né? O nome já diz. São 8 faces, mas eu tenho, ao todo, 6 vértices. Que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em cada vértice, o que ele fez? Ele cortou, tá? Em cada um deles e transformou em um quadrado. Ficaram bases assim, que é a figura que vocês estão vendo na apostila. Então, eu vou ter hexágonos e vou ter quadrados. Quantos hexágonos eu vou ter? Eu tenho 8 faces, eu vou ter 8 hexágonos. E a gente vai ter 4. É falha técnica, a gente tive que parar, porque houve uma briga de gatos aqui. Eles estavam brincando aqui no meio, eu tive que parar. Vamos lá. Então, nós temos a nossa figura, aqui quadrado, 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 tá?
Então, eu tenho 8 faces no meu octaedro, 6 vértices, tá? Em cada face eu vou ter um... Eu vou bater no gato daqui a pouco. Eu vou ter um hexágono. E em cada vértice eu vou ter um quadrado. Então, ele quer saber a soma total dos ângulos, basta eu saber o quê? Primeiro, qual é a soma dos ângulos de um quadrado? Esse vocês sabem, 360 graus. Tá, quantos quadrados são? São 6 vértices, 6 quadrados. 6 vezes 6, 36, 18, 2160. 2160 graus. Isso são os graus de todos os quadrados. E do hexágono? Do hexágono eu não lembro, professora, tá bom. A soma dos ângulos de um hexágono. Minha formulazinha, 6 lados, 6 menos 2, vezes 180. Aqui vai ser igual, 6 menos 2, 4. 4 vezes 180, 720 graus. Então, a soma dos ângulos do hexágono, 720 graus. Aqui eu vou ter 720 vezes, quantas faces eu tenho? 8, então são 8 hexágonos, vezes 8. Deixa eu colar, 5.760 graus. Mas ele quer saber a soma total. Então, vamos lá. 0, 12, 9, 7. 7.920 graus, que é a alternativa C. Então, eu aprendi um novo termo, que é um poliedro truncado, que é aquele que é cortado. O octaedro, ele tem esse formato. Eu cortei os vértices dele no formato de pirâmide. Então, eu cortei aqui, ó, que era para formar esse biquinho aqui, que é a pirâmide. Quando eu cortei, eu formei uma base quadrada. Então, em cada um dos vértices, eu criei um quadrado. E em cada face, apareceu automaticamente um hexágono, que vocês conseguiram ver através da figura, tá? Então, não é um exercício difícil, porém é um exercício que, quando eu vou ver pela primeira vez, eu posso ter alguma dificuldade. Exercício 5 é um exercício da PUC. Um poliedro convexo tem 7 faces, tá aqui. De um de seus vértices partem 6 arestas. Então, de um vértice partem 6 arestas. E de cada um dos vértices restantes, que eu não sei quantos são, x vértices, partem 3 arestas. Quantas arestas tem esse poliedro? Tá, primeira coisa que a gente vai fazer. Qual o total de vértices? 1 mais x, tá? Então, eu já achei o número de faces, o número de vértices, 1 mais x. Qual o número de arestas? O que a gente sabe do número de arestas? 2a é igual. Eu tenho 1 que sai em 6. Então, 1 vezes 6. E eu tenho o quê? X vértices que saem em 3. Mas, eu vou até tirar esse x daqui para não confundir vocês. Vou pôr assim, ó. 1 vezes 6 mais x vezes 3. Então, o número de arestas vão ser 6 mais 3x sobre 2. Vamos para a minha fórmula. V mais F é igual a mais 2. A gente vai ter V, 1 mais x, mais 7, igual a 6 mais 3x sobre 2 mais 2. Vou passar esse 2 para lá, só para dar uma diminuída nas contas.
1 mais 7, 8. Vem para cá o 2, 8. Menos 2, 6. Então, eu tô com 6 mais x igual a 6 mais 3x sobre 2. Posso, se eu quiser, pensar em passar multiplicando em cruz. Vou ter que multiplicar esses dois. Então, eu vou ficar com 12 mais 2x igual a 6 mais 3x. Passo o 2x para cá, o 6 para lá. 12 menos 6 igual a 3x menos 2x. Daqui a gente vai ter 12 menos 6, 6, igual a x. Oh, legal, resolvi o exercício. Não, ele pediu o quê? Qual o número de arestas? Eles ainda não descobriram. Agora sim, 6 mais 3 vezes, o x vale 6, dividido por 2. 3 vezes 6, 18, mais 6, 24. 24 dividido por 2, 12. Agora sim, 12, alternativa C.